Boa noite a todos. Estão me ouvindo aí atrás? A nossa palestra de hoje foi extraída desse livrinho, Caminho, Verdade e Vida, que nós estamos estudando desde a primeira lição. A de hoje já é a de número 157. Essas lições são tiradas da fala do nosso Mestre Jesus, onde ele passou, o que ficou escrito pelos evangelistas, o que ele disse, as coisas que ele ensinou. E a mensagem de hoje, ela é maravilhosa para nós. Lucas escreveu no evangelho dele que um dia Jesus disse: "Respondeste bem, faze isso e viverás." Ele tinha respondido isso para um doutor da lei. Se vocês lembrarem bem da história, doutores da lei eram aqueles senhores que estudavam os escritos, as escrituras, os temas sobre Deus, sobre a vida. E doutores da lei eram consideradas as pessoas mais inteligentes do lugar. E um doutor da lei tinha gostado de ter ouvido o mestre. Todo mundo que chegava perto do mestre ficava emocionado, porque a energia dele era fantástica. Mas esse doutor da lei, inteligente do jeito que era, sabendo as coisas do jeito que ele sabia, achou Jesus incrível, porque os colegas dele, os outros doutores da lei, como toda pessoa que é muito estudada, eram arrogantes. E eles tinham muita dificuldade de entender o que Jesus dizia, porque Jesus era simples. Então a maioria dos doutores da lei não gostavam de Jesus, mas esse sentiu tocado o coração e ele foi atrás do mestre, o que era uma vergonha para os outros. Então ele foi meio que escondido, porque os outros iam olhar para ele e dizer: "Ui, você foi atrás daquele lá, mas não é possível." E ele foi pensando numa pergunta para o mestre. Ele tinha ouvido falar, ele ficou pesquisando sobre a vida do mestre, ele foi atrás, ele ouviu o mestre falando algumas palavras e num belo dia ele conseguiu fazer um encontro dele com o mestre, e foi de noite para ninguém ver. E a pergunta que ele levou para o mestre foi essa. Olha só como Emmanuel escreve sobre o dia da pergunta. O caso daquele doutor da lei que perguntou ao mestre a respeito do que lhe competia fazer para herdar a vida eterna. Pense bem, o homem era muito estudado, ele sabia as coisas que estavam escritas nas escrituras, mas ele queria saber direto do mestre o que ele tinha que fazer na vida dele para herdar o reino dos céus. E olha bem, essa pergunta é claro que é do interesse de qualquer um que entenda que a vida não é só essa vida. Qualquer um que entenda que a gente precisa fazer coisas para se sentir melhor. Qualquer um que começa pelo menos fazer comparações. Por que fulano é feliz e Beltrano não é? Por que ele tem menos condições e vive melhor, e esse tem tanto dinheiro, beleza ou saúde e vive pior? Qualquer um que comece a pensar nessas coisas da vida faria essa pergunta para o mestre: o que eu tenho que fazer para me sentir mais feliz? O que eu tenho que fazer para merecer estar feliz? E a palavra que Lucas colocou lá no evangelho dele é altamente elucidativa. Jesus não se surpreendeu com a pergunta, porque Jesus conhecia o passado, o presente e o futuro de todo mundo que se aproximava dele. Então ele sabia que o homem estava disfarçado, mas era um doutor da lei, ele sabia. E ele sabia também que ele entendia muito. Entender e saber tem muita diferença. Entender é quando você pega os livros e lê inteiro e sabe dizer: "Ah, eu li isso na Gênesis, eu li isso no Pão Nosso, eu li isso na Vinha de Luz, no Evangelho." Isso é entender, porque a pessoa leu tudo, ela entendeu. Mas saber é quando você pega aquela fala e coloca na tua vida. E Jesus sabia que esse doutor da lei em específico, ele sabia muitas coisas. Ele já fazia muitas coisas de bom na vida dele. Então Jesus não se surpreende com a pergunta dele. E conhecendo a elevada condição intelectual do consulente porque ele estava consultando Jesus, né? Jesus pergunta a ele acerca da sua concepção da lei.
Porque os doutores da lei falavam o que estava escrito na lei, sabe? Ipsis literis, exatamente, assim está escrito na escritura, tal, tal, tal. E Jesus não faz a pergunta, o que está escrito na escritura? Depois que ele pergunta, Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus pergunta para ele, qual é a sua concepção sobre o que está escrito na escritura? Aí sim faz a diferença. Jesus disse para ele assim, o que você acha que a pessoa deve fazer para conquistar a vida eterna? Ele não perguntou em qual capítulo você leu isso. E a resposta, Jesus disse, a resposta está dentro de você. Por quê? Por que estava dentro dele? Porque ele já tinha o conhecimento, ele fazia caridade, ele era um homem bom, ele era respeitoso, ele já fazia as coisas. E quando Jesus pergunta, qual a sua concepção sobre isso? Ele responde para Jesus as coisas. E olha o que Jesus disse para ele. Jesus fez-lo sentir que a resposta já se achava nele mesmo e estava na tábua mental dos seus conhecimentos. Muitas vezes a gente conhece muita coisa, mas não internalizou. Até aqui a gente entendeu? Faz assim para mim, se a gente entendeu. Quantos de nós conhecemos tanta coisa? Quantos de nós palestrantes que vêm aqui falar, a gente só é palestrante porque a gente sabe as palavras. A gente sabe explicar as palavras, mas quantos de nós poderia responder a mesma coisa para Jesus? Diz assim, não, eu sei, Jesus, porque Jesus ia saber, não adianta tentar enganar, não adianta falar bonito para ele. Quantos de nós não aplica na vida o que já conhece? Quantos de nós ainda não sabe? Porque saber é fazer. Então, quando Jesus diz para ele assim, tu sabes? Porque ele deu uma resposta muito boa, eram coisas que ele já fazia. Jesus disse para ele, respondeste bem. E acrescenta ainda, faze isso e viverás. Por que Jesus disse faze isso? Porque ele deu coisas práticas que ele podia fazer. Jesus, eu posso fazer isso, isso, isso. Com isso eu vou ganhar a vida eterna? Porque naquela época eles não entendiam ainda a reencarnação. Eles queriam viver bem, a mesma coisa que nós. Quem de nós vai dizer assim, hoje eu acordei para ser infeliz? Não, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer merecer coisas boas. E a gente pode representar o reino dos céus como um dia que você fez um monte de bem, um monte de coisas boas e se sentiu bem. Se sentiu privilegiado, se sentiu mesmo habitante do reino dos céus. E quando Jesus disse isso, faze isso e viverás, ele não estava dizendo para o homem, você anda doente, se você melhorar, você vai viver melhor. Não, não foi nada disso. E o homem entendeu. Mesmo não acreditando, não entendendo a reencarnação, ele entendeu, viverás nessa condição de felicidade que é o reino dos céus, encarnado aqui na terra ou desencarnado. Faze isso e viverás é muito importante para nós em todos os dias da nossa vida. É o que Emmanuel coloca assim, é que o viver não está circunscrito só ao movimento do corpo. Quem está respirando, quem está abrindo o olho, quem está pensando está vivo. Não é só isso. Ele entende como a vida nas esferas mais altas, outros campos de realização superior com a espiritualidade sublime. Por isso que eu falei, naquele dia que você consegue fazer o bem para os outros, você está vivendo a esfera superior, você está acompanhado de bons espíritos. Espíritos elevados ajudam quem está fazendo o bem. Então, nesses dias, você está vivendo, partilhando essa alegria de viver o bem, de viver nas esferas superiores. A mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores. Grande número de aprendizes, plenamente integrados ao conhecimento do dever que lhes compete, tocam a pedir orientação dos mensageiros divinos quanto à melhor maneira de agir na Terra. Bom, Emmanuel fala bem bonito, mas o que ele quis dizer com isso? Quantos de nós fica perguntando, meu anjo da guarda, me diz o que eu tenho que fazer, como é que eu faço para sair dessa depressão, como é que eu faço para melhorar isso, para melhorar aquilo, como é que eu faço para melhorar o meu relacionamento com alguém? É como se Jesus dissesse, o que você acha que tem que fazer?
você, espírita, que conhece tanta coisa, se Jesus te perguntasse isso, o que você acha que tem que fazer? Na teoria você vai saber e com a tua resposta ele vai dizer, então faz isso e você viverá melhor, viverá no bem. Porque a gente tem muitos conceitos, a gente tem muita teoria, mas de prática, muito pouco. Muito pouco. Tem uma historinha que eu gosto de contar, quando ela está num livro espírita, ela é uma história verídica. Um dirigente espírita que foi muito tempo presidente de uma casa, que dava palestras e tudo mais, desencarnou. E ele foi para o umbral. E aí, chegando lá no umbral, ele reconheceu, meu Deus, isso aqui é um umbral? Eu preciso de ajuda. Aí ele se lembrou que as pessoas que são salvas e são resgatadas lá do umbral são aquelas que se lembram de orar e pedir ajuda. Então ele fez, orou e pediu ajuda. E nisso veio um anjo de luz, conforme ele mesmo contou. E esse anjo de luz foi se aproximando e quando chegou perto dele, ele disse, o quê? Seu fulano? É o senhor, o meu anjo de luz? Sabe quem era o seu fulano? Quando estavam os dois encarnados, o seu fulano era uma pessoa que vinha sempre na palestra dele. Fazia sempre os conselhos que ele dava. O seu fulano era uma pessoa bem simples, que não sabia nem ler o evangelho. E ele dizia, mas é porque eu não consigo ler. Aí o dirigente falava, então eu vou te explicar para você entender. Quando o dirigente, naquela arrogância dele toda, viu que o seu fulano vinha na condição de anjo, ele disse, mas não é possível. O que o senhor fez para virar anjo e eu estou aqui no umbral? Aí o anjo falou para ele assim, eu fiz o que o senhor me ensinou. Entendemos? Não adianta vir aqui saber dizer para os outros o que fazer. Não adianta vir aqui dar palestras lindas se não aplicar na vida. Não vai adiantar nada. Agora, o que vai adiantar? Aquele pedacinho que você entendeu, faz. Como Jesus disse, faz e viverás. É isso mesmo que diz o nosso tema. E para terminar, olha só. Falando dessa cena evangélica, Emmanuel quer dizer, a mesma coisa acontece todo dia nos centros espíritas. A pessoa vem no atendimento fraterno, ela vem pedir ajuda, ela quer que a pessoa responda lá uma fórmula mágica. Não existe fórmula mágica, porque como Jesus falou para aquele doutor da lei, na tua consciência está gravado o que você veio fazer. Você veio fazer umas atividades que só você pode fazer. Perdoar fulano, ajudar ciclano, pedir perdão para Beltrana. Coisas específicas que se você cumprir, você vai viver esse reino dos céus, essa alegria de estar aqui. E isso acontece com todos nós. Faze e viverás, quer dizer, aplica o conhecimento que você já tem. Bom, aqui Emmanuel está dizendo que a gente vai lá e pede ajuda quanto à melhor maneira de agir na Terra. A resposta, porém, está em cada um, em cada coração que faz a pergunta. Porque, só que o que a gente teme? Emmanuel foi muito esperto quando ele colocou isso. A gente vai lá, faz a pergunta, ouve a resposta, mas a gente ouve a resposta que a gente não quer, porque na resposta vai vir responsabilidade, vai vir um serviço que a gente não quer fazer, né? Serviços árduos. Normalmente o que a gente não gosta, a gente tem muita dificuldade para fazer. Vou dar um exemplo bem bobo, mas que cabe aqui. Muitos de nós não gostamos da matemática. Então, quando nós estávamos lá na escola, a gente dizia, é muito difícil, é muito difícil. E a mãe da gente dizia, mas se você não estudar, você não vai passar de ano, você precisa. Daí a gente era bem arrogante e dizia, mas eu nunca vou precisar dessa matemática. A mesma coisa na nossa vida. Tem coisas difíceis para fazer que a gente não gosta. E quanto mais difícil, quanto menos gosta, menos a gente quer fazer. E é isso que Emmanuel está dizendo. Quando a gente for perguntar para Cristo, se a gente tivesse assim 5 minutos de consulta com Cristo, já pensou? E você começava a dizer para ele assim, mas eu tenho um problema no ciático, mas a minha cabeça dói todo dia, eu tenho enxaqueca, eu tenho um filho, problema, a gente tem um monte de coisa, né? Claro, senão a gente não veio aqui para férias, então a gente tem um monte de coisas. E se a gente estivesse assim frente a frente com Cristo, a gente ia até ficar com vergonha, porque ele ia perguntar a mesma coisa. Tu não se lembra o que prometeu?
Antes de encarnar, você disse que ia fazer, você não se lembra? Essa dor no teu ciático é só para te lembrar que você não deve fazer isso, que você prometeu fazer aquilo, coisas assim. E a gente vai ficar com vergonha? Todo mundo que tem um pingo de consciência fica com vergonha. Esse doutor da lei entendeu tudo que o mestre tinha dito para ele, mas mesmo assim ele não fez. Olha que triste para ele, esse espírito que entendia um monte e que sabia que era difícil para ele fazer o que o mestre tinha dito, e o pior, ele sabia que ele sabia e que isso ia ser cobrado, porque às vezes quando a gente erra redondamente assim, não sabe mesmo, é melhor do que errar sabendo, eu sei que está errado isso, mas eu vou fazer. Tu erra sabendo, é pior, a tua consciência te cobra mais, é ruim. Então, nós que somos espíritas, vamos fazer esse compromisso conosco mesmo. Não vai haver ninguém nesse mundo que vai apontar o dedo para nós e dizer, você não fez isso, você não fez aquilo. Não tem. É a tua própria consciência que vai dizer. Quando o teu corpinho fica lá no caixão, e vamos dizer assim que a gente não passe pelo umbral, tá? Vamos dizer que o corpinho ficou lá no caixão e a gente foi direto para a colônia espiritual. Lá não vai ter ninguém dizendo assim, você não fez isso, hein? Ninguém. Você vai ficar a sós com a tua consciência e a vergonha é maior. Quando a gente vê o que fez ou o que deixou de fazer, só importa nós mesmos, né? Quando a consciência nos cobra, puxa vida, fez pouco, hein? Ou, nossa, errou bastante, hein? A consciência vai cobrar. E é isso que a Emmanuel está falando. Você, internamente, mesmo que não queira aceitar, sabe o que veio fazer. Está escrito na consciência. Bom, e aqui ele termina dizendo bem bonito assim: se já foste banhado pela claridade da fé viva, já foste beneficiado pelos princípios da salvação. O que ele quis dizer com isso? Gente, se você já veio aqui, já assistiu pelo menos umas 4 palestras, você já sabe do que se trata. Você já sabe que a responsabilidade da tua vida é tua. Você já sabe que as tarefas e missões são tuas. Que não adianta pedir para outro fazer o que você trouxe. Não adianta delegar funções. Você trouxe missões, tarefas, você trouxe as tuas atividades para fazer. A tua evolução é responsabilidade tua, de mais ninguém. Tá certo que muitos de nós têm mãezinhas muito amorosas que rezam por nós. E a reza delas nos ajuda muito. Aliás, não existe nada mais forte do que reza de mãe, né? Ajuda muito a gente. A reza de uma mãezinha é capaz de salvar alguém lá do umbral, sabiam disso? Então, tratem bem suas mães, para que se por um acaso caírem no umbral, para que elas se lembrem de ir lá te resgatar. Isso é certeiro. Então, Emmanuel está dizendo, se você já entendeu, já assistiu um pouco de palestra, já leu algum livrinho, já entendeu alguma coisa, você já é capaz de saber que a responsabilidade é tua. Você já foi beneficiado. Então, executa. Faz o que você já aprendeu do nosso divino mestre. Nossa, o mestre veio, ele falava tão simplinho, ele falava de um jeito que é impossível não entender, só quem não quer mesmo. Não entendi. Não entendi porque você está sendo disfarçado. A minha mãe falava assim, não seja disfarçada, você entendeu sim. Às vezes eu dizia, não mãe, eu não sei como fazer. Ela sabe sim, eu vou te mostrar como fazer. Bom, dali para frente o negócio já ficava mais violento. Na nossa vida, essas violências não existem, porque a espiritualidade superior é muito amorosa, mas a vida mesmo cobra. Você vai se sentir obrigado a... Sabe quando a gente bota obrigado entre aspas? Você é obrigado a fazer, a vida vai te ajudando a cumprir o que você prometeu. Então, se você entendeu um pouco, aplique. Aplique esse pouco, que isso vai te salvar, vai te tirar do umbral. Combinamos assim? Então que assim seja, que a gente consiga executar as nossas missões, as nossas tarefas, e que nessa semana do Natal a gente aprenda bastante com o nascimento desse que veio e mudou as nossas vidas para sempre. Que assim seja.